Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre, as nossas aulas sobre concordância verbal que nós estamos vendo aqui. Então, nós vamos ver agora sobre o sujeito composto. Como é que o verbo ele se comporta na oração quando o seu sujeito não tiver apenas um núcleo, quando for um sujeito composto. Então, nós temos por isso nós temos algumas formas que ele vai aparecer e são essas formas que eu vou demonstrar para vocês agora nessa aula. Então aqui, vocês podem ver aí, que eu separei para vocês, duas maneiras que o sujeito composto ele vai se apresentar, certo? Então, a concordância ela pode acontecer por atração ou por coesão. Por atração, ela vai acontecer quando o sujeito for posposto ao verbo, porque o sujeito que ele é anteposto ao verbo, ele é o mais fácil, é o mais natural, é a ordem direta, então é mais fácil de identificar. Agora, quando ele é posposto ao verbo, quando esse sujeito ele vem depois do verbo, depois da sua ação, é que a coisa começa a complicar, porque vamos entender pela seguinte lógica, né? Se eu tinha uma ordem direta, né, de um sujeito simples, e se ele estivesse já lá no final, estivesse invertido, né, numa ordem inversa aí, já ia ser um pouco complicado. Imagina ele composto. Então existem algumas regras básicas aí para acompanhar o uso aí, fazer a concordância adequada, tá certo? Então, vamos ver o sujeito quando ele estiver depois do verbo, vamos ver a concordância por sinônimos ou palavras próximas, né? Vamos ver uma concordância sinônima ou de proximidade. Vamos ver também na atração aqui, referente aos núcleos gradativos. Vamos ver cada um deles aqui, que eu explico melhor para vocês. Por coesão, nós temos as concordâncias aqui através do ou e nem, que são as duas palavrinhas aí, né, dois termos coesivos que constroem o meu período. Então, eu preciso estar atento aí realmente como vai ser feita essa concordância. Ao termo um e outro, e nenhum e nem outro, nenhum nem outro, que também vão acarretar aí na produção de vocês, principalmente na produção textual de vocês, como que o texto de vocês vai ficar quando essas expressões coesivas elas estiverem presentes, tá? Núcleo, quando ele for ligar os núcleos, né? Os dois núcleos ou mais aí do sujeito de vocês, se forem ligados aí pela palavra com, então a gente tem formas disso acontecer e também através da conjunção e. Então são essas as formas que nós vamos ver agora do sujeito composto por atração e por coesão. Iniciando então por atração, vendo o sujeito quando ele é posposto ao verbo, quando ele vem depois do verbo. O que vai acontecer aqui? Então, aqui nós estamos falando de um sujeito que tem mais de um núcleo, certo? Então é isso. Primeiro, essa ideia de ter mais de um núcleo. Então, o verbo, a ação que estiver depois, eu preciso entender se essa ação ela vai obedecer, qual termo que ela vai obedecer aqui. No caso de o sujeito vir depois do verbo, essa concordância é uma concordância opcional, né? Então, normalmente aí, ó, como mostrei aqui para vocês, conjuga-se o verbo de acordo com o núcleo do sujeito mais próximo a ele. Então, o núcleo que estiver mais próximo desse verbo, eu vou fazer a concordância através dele, tá? Porém, eu posso, né, também optar por conjugá-lo no plural. Então, se eu achar mais adequado o plural, permitindo que o verbo faça referência a todos os núcleos. Então, assim, eu preciso tomar um pouco de cuidado aqui no seguinte: às vezes eu quero dar mais ênfase, né, para um dos núcleos, então não vai ser legal eu generalizar isso, fazer a concordância no plural. Então é necessário que eu tenha essa noção de se vai ter uma ênfase em algum dos núcleos ou não vai ter essa ênfase aí. Se não tiver, eu vou mirar aí no mais próximo desse verbo, tá? Para fazer essa concordância, tá? Então veja só o exemplo aqui, ó.
Dividiram a conta a mãe, as suas amigas e as amigas de suas amigas. Então vejam só, o verbo, olha onde está o verbo aqui, gente. Está lá no início, né? Então por isso que a gente está falando que é um sujeito que é posposto ao verbo, ou seja, o sujeito está depois do verbo, tá? Então, quem que dividiu a conta aqui? A mãe, suas amigas, tudo isso aqui, ó. E as amigas de suas amigas. Isso aqui tudo é o sujeito, tá? No caso nosso aqui, o nosso sujeito composto. Então é ele que eu vou trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conjugação, eu vou fazer a concordância com o mais próximo ou com o todo. No caso, eu tenho dividiram, porque aqui eu tenho quantas pessoas, né? Tenho várias. A mãe, as suas amigas e as amigas de suas amigas. Eu não estou nesse grupo, tá? Então aqui é a terceira pessoa do plural. É como eu vou conjugar esse verbo, né? Então elas ou eles, né, dividiram a conta. Então a mãe, as suas amigas e as amigas de suas amigas dividiram a conta. Ok, conjuguei aqui no todo. Agora, existe uma outra forma? Existe. Eu fazer a concordância deste verbo com o núcleo mais próximo, que nesse caso, o mais próximo aqui, a mãe, tá? Então, a mãe é a terceira pessoa do singular. Do singular. Ela é o mais próximo que eu tenho do meu verbo. Por isso, o meu verbo ele vai ficar aqui. Dividiu a conta. A mãe, as suas amigas e as amigas de suas amigas. As duas formas estão corretas. Eu posso optar por uma delas. Entendido? Então vamos lá? Vamos adiante? A outra forma de concordância aqui, sinônimos ou próximas. Palavras que são sinônimas ou próximas. Aqui a concordância também vai ser uma concordância opcional. Então eu vou escolher se eu vou deixar no plural ou no singular. A dúvida é, às vezes acontecem as brigas aí, pô, se é facultativo, se é opcional, por que eu tenho que saber disso? Pois justamente algumas questões de provas onde coloco para vocês entenderem se eu posso fazer só de uma forma, só da outra forma, ou das duas formas, ou de nenhuma das formas. Então vocês já sabem que é opcional. Então, olha aqui, ó, sinônimo ou palavras próximas, gente. Seguinte, felicidade e alegria estampavam o rosto do formando. Aqui nós temos o seguinte, que felicidade e alegria são palavras próximas, muito próximas. Então, por isso que eu posso fazer essa concordância no plural. Ou ainda, né? Felicidade e alegria, eu só posso colocar também no singular. Então, felicidade e alegria estampava o rosto do formando. Então, eu tenho uma opção no plural e tenho uma opção no singular aqui. Então, as duas formas estão corretas. Quando os núcleos são gradativos, olha o que acontece com os núcleos gradativos. Gradativos é o quê? Quando eu começo com algo gigante, vamos supor, né? E aí eu vou diminuindo essa grandeza, né? Eu vou diminuindo essa grandeza. Então, eu tenho algo maior e aí eu vou diminuindo assim. Então, aqui, por exemplo, ó, com você, vejam só, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, basta. Por que está no singular? Porque ele é gradativo. É o mesmo que se eu utilizasse, vocês podem ver, a ideia de gradação, olha como acontece, ó, que minuto cabe dentro de hora, segundo cabe dentro de minuto. Então eu fui diminuindo, né, de hora para minuto para segundo. Então eu usei essa gradação aqui. Então essa ideia vai me dar justamente, eu posso utilizar no singular, tá?
ou posso usar no plural. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo bastam, né? Então eu englobei tudo, ó. A hora, o minuto, o segundo, tá tudo englobado aqui nessa ideia. Agora vamos ver então para o lado da coesão, quando essa concordância, né, acontecer e esse sujeito, como é que eu vou fazer quando o núcleo, os núcleos aí, eles são ligados por termos coesivos. Primeiro, então, termo ligados aí pelo ou, tá? O ou, que tá aí, ó. Então, vamos lá, ó. A gente tem duas formas de fazer essa concordância. Se tiver o sentido de exclusão, retificação e sinonímia, deverá concordar com o mais próximo, tá? Se houver inclusão, adição, é plural, tá? Então, assim, se excluir um dos dois, eu vou usar o mais próximo. Se eu incluir um no outro aí, se for adição ou inclusão, aí eu uso plural. Vamos lá. O Grêmio ou o Internacional ganhará o Campeonato Gaúcho. Olha aqui, ó. É um ou o outro. Aqui tem o sentido de exclusão ou retificação, tá? Então o que acontece? Porque é um ou o outro. Os dois não vão ganhar, né? Não são os dois que vão ganhar aí. Então, um dos dois que ganhará o Campeonato Gaúcho, tá? Então usei no mais próximo, tá? Terceira pessoa, mais próximo aqui. Ou, olha o que vai acontecer, o Flamengo ou o Fluminense tem grande chance de conquistar o campeonato este ano. O que acontece aqui, ó? Esse verbo ter, vejam só, ele tá com acento. Verbo ter, então, aqui no plural, porque eu tenho dois e eles se somam, ó. Tanto um quanto o outro, eles têm grande chance de conquistar o campeonato este ano, tá? Então eu estou fazendo uma inclusão, eu estou adicionando, os dois estão aí se somando, se dizendo melhor, né? Então por isso que eu tenho aqui no plural o meu verbo, tá? Ó, sentido de exclusão, retificação ou sinonímia, ele vai concordar com o mais próximo, como é o caso do ganhará aqui, o verbo ganhar concordou com o que está mais próximo, o núcleo que está mais próximo. No caso de inclusão ou adição, como é o caso aqui, ó, o meu verbo ele vai estar no plural, tá? Então aqui é ou um ou outro, aqui são os dois, tá? Eu somatizo aí os dois núcleos. Agora, outro que causa aqui, ó, por coesão também, núcleos ligados por nem vai optar, tá, gente? Pelo plural. Por que optar pelo plural? Porque é o mais comum aparecer, tá? É o que vai dar mais entendimento para o todo de vocês, tá? Então vejam só, nem a televisão, nem o celular desviarão meu foco nos estudos, tá? Então, por que optar? Para dar essa ideia de soma. Olha só, nem o outro aqui, ó, tá? Os dois, ó, desviarão o meu foco nos estudos. Tem um dos dois aqui, ó, por isso que eu optei pelo plural, tá? Ele está se referindo aí aos dois, ok? Então, olha só, uma atenção aqui, ó. Em caso de exclusão, eu também vou optar, tá? Mas dessa vez eu vou optar pelo singular. Como assim exclusão? Mesmo que acontece lá com o ó. Nem você, nem ele será o coordenador das equipes. Optei pelo singular porque eu estou falando de uma pessoa ou de outra pessoa. Então, eu estou excluindo, tá? Essas pessoas aqui da minha ideia. Então, essa ideia de exclusão me dá a oportunidade, a opção, né, de colocar o verbo no singular. Certo? Então, os núcleos ligados por nem e nem, eu vou optar pelo plural quando eu tiver essa ideia de adição. No geral vai ser isso, tá? Agora, quando o caso for de exclusão, aí eu vou optar pelo singular. Tudo bem? Outra forma aqui, ó,
quando nós temos sujeito composto, aqui, então, vamos ver uma concordância por coesão dos termos um e outro e nenhum e nem outro, tá? São essas expressões aí que nós utilizamos na formação desses sujeitos e aí que podem causar dúvidas. Vamos lá. A concordância, então, nestes casos, um e outro ou nenhum nem outro, é opcional, tá? Então, posso usar as duas formas. Um e outro esteve ou estiveram aqui. Sabe por que eu falo, principalmente para vocês assim, que dá para ser opcional, que é opcional, então vocês podem usar singular ou pode usar plural? Porque às vezes tem muita briga, né? Para algumas questões aí, tem algumas brigas aí para dizer, ah, não, eu que tô certo, não, eu que tô certo. Não, neste caso, as duas formas estão corretas, certo? Ó, nenhum nem outro esteve ou estiveram aqui. As duas formas estão corretas. São as maneiras em que aparecem aí os sujeitos, tá? Essas formas do sujeito aí, para eu fazer essa concordância. Lembrando que o trabalho da sintaxe da concordância, ele está muito ligado aí à produção de texto. Então, a gente tem que se atentar bastante a isso. Beleza? Aqui, ó, que vocês vão ter que dar atenção quando este caso, e aí vocês viram que tanto o ou, né, quanto os outros termos aí, um e outro, nenhum nem outro, que vocês viram aí, vocês têm a opção de ser ou facultativo, ou vocês podem, aí vocês vão ter que usar quando essa formação aí de sujeito, esses termos forem utilizados e derem ideia de exclusão, aí eu vou ter que escolher, vou ter que optar por um deles, tá? Não vai ser os dois. Então, em caso de exclusão, vamos usar o singular, tá? Já em caso de reciprocidade, eu vou usar o plural, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Aqui, ó, um e outro conquistará a vaga. Aqui tem ideia de quê? De exclusão, tá? Um ou o outro conquistará a vaga. Não são os dois. É um ou outro que vai conquistar. Agora vejam só o que acontece aqui, ó. Nenhum nem outro se beijaram aqui. Por que está no plural isso aqui, obrigatoriamente no plural? Porque é recíproco. Quando eu falo de reciprocidade, é que aqui, ó, esses dois seres se beijam, tá? Então, quando der essa ideia de reciprocidade aqui, então eu vou optar vou usar o plural, tá? Porque continuam sendo os dois, não tem como excluir. Se é se beijar ou se abraçar, vocês podem ver como acontece, como está sendo formado, né? Esse verbo aí com essa partícula C. Então, o que vai acontecer? A ação continua sendo dos dois, tá? Então, por isso que meu verbo, ele se mantém aí no plural. E olha só o que acontece quando os núcleos aí forem ligados por essa expressãozinha, por essa palavrinha aqui, o com. O verbo fica no plural, de forma geral, tá? Então, o que acontece? O pai com a filha preparavam o almoço de domingo. Por que ele fica no plural? Porque a ideia é que este e com aqui, ele tenha a ideia de adição, como se fosse um e. O pai e a filha preparavam o almoço de domingo. Os dois juntos estavam lá preparando o almoço de domingo, tá? Agora vejam. Quando este com estiver atribuído a um termo que está isolado, no caso aqui eu tenho um adjunto adverbial de companhia, o pai com a filha, tá? Prepara o almoço de domingo, ou preparava, enfim, mas eu vou ter que optar, olha só como é que eu vou optar aqui, ó, singular. Por que não é o plural? Porque não são os dois que estão preparando o almoço de domingo. Aqui, olha, aparece entre vírgulas. Portanto, eu tenho aqui, neste caso, um adjunto adverbial de companhia. E o prepara, só quem prepara, então, o almoço de domingo, nesse caso, vai ser o pai. Então, eu tenho um único sujeito. Eu tenho que cuidar
tá? Dessa forma, de como esse formato acontece, tá? Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de companhia, aqui não, aqui é um sujeito só, tá? Que está com 2 núcleos, essa conjunção e. E por último, nós temos então a conjunção e, tá? Como é que se forma aí a conjunção e, então? O verbo vai ficar no plural. Por quê? A ideia de adição, tá? De adicionar os termos, de adicionar os núcleos, tá? Então é inclusão, não é exclusão. Então eu uno esses núcleos aí. Então vejam só, o diretor e o coordenador organizarão o evento para o próximo domingo. Então isso aqui, ó, são os dois juntos, tá? Que estão atribuídos aqui, que o verbo está atribuindo. Então, por isso que o verbo vai estar no plural. Perfeito, meus queridos? Então é isso, ó, essa aula aqui do sujeito composto, tá? São os principais casos que acontecem. Então vocês têm que verificar aí, ó, o que é opcional e o que é obrigatório. De que lado vai ser obrigatório? Será que meu verbo fica no singular ou será que ele fica no plural? Olha os termos que eu utilizo, tá? Para que eu possa identificar e fazer essa concordância da maneira mais correta possível. Estamos entendidos? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula vamos ver então a concordância com o verbo ser. E ainda vai ter concordância os casos especiais de concordância verbal. Mas a concordância do verbo ser ela é muito mais do que especial, por isso que eu vou passar para vocês uma aula específica só da concordância com o verbo ser. Beleza? Então, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo aqui, comentar e compartilhar com seus amigos. Beleza? Tchau!